O presidente Lula vetou o projeto que aumenta o número de deputados federais. Em uma mensagem ao Congresso, ele justificou essa decisão por contrariedade ao interesse público e por inconstitucionalidade. Por outro lado, o Congresso aprovou mudança nas regras do licenciamento ambiental, contando com apoio massivo de partidos da base aliada. Sobre esse momento de tensão nas relações do governo com os parlamentares, a gente vai conversar agora com o deputado Carlos Zaratini, do PT aqui de São Paulo, chegando aqui para participar do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez à programação da Jovem Pan. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Ô, deputado, eu começo perguntando sobre essa reação que a Câmara teve, principalmente depois da decisão do Supremo em relação ao IOF. De que forma o governo precisa tratar isso? Precisa tentar, de uma certa maneira, conter os danos? O senhor acredita numa nova escalada dessa relação entre o governo e o Congresso Nacional? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que as duas votações importantes que houveram ontem, a lei ambiental e aquela utilização do fundo social, que é um fundo para a educação e a saúde, para abater a dívida dos vencidas e vincendas dos agricultores do Rio Grande do Sul, essas duas votações elas já estavam decididas antes mesmo que houvesse a decisão tanto do Alexandre de Moraes sobre o IOF, como do presidente Lula do veto. Então, já havia decisão, tanto da maioria da chamada Frente Parlamentar da Agropecuária, como também do chamado Centrão, em votar aqueles temas no dia de ontem. Então, eu não quero classificar aqui como houve uma reação contra as decisões do Alexandre e do presidente Lula. Eu acho que já havia essa decisão, de encaminhar projetos que são interessantes a esses setores, mas que são muito desinteressantes ao restante do nosso país. Deputado, vou passar a palavra para a Dora Kramer, nossa comentarista, faz a próxima pergunta. Deputado Carlos Zaratini. Dora. Boa noite, deputado. Vamos falar sobre licenciamento ambiental. Queria saber, porque ficou uma situação, vários partidos da base votaram assim, massivamente, contrariamente à orientação do governo. O governo orientou contra, os deputados da base votaram a favor de maneira bastante expressiva e dentro do governo há o ministério da ministra Marina Silva, de um lado, os ambientalistas desse mesmo lado, mas os ministérios dos transportes, mineria e agricultura são favoráveis, apoiam a essa flexibilização do licenciamento ambiental. Como é que o senhor acha que o governo vai se posicionar diante disso? Melhor dizendo, o presidente Lula, em termos de sancionar, vetar ou vetar parcialmente? Olha, existem interesses nos ministérios em agilizar os processos de licenciamento ambiental. Então, é evidente que se precisa aperfeiçoar a atual lei. Mas aperfeiçoar é uma coisa, acabar com a lei é outra. O que foi feito não foi discutido, não foi negociado o suficiente com o governo. Então, o resultado é um resultado muito ruim para o país, é um resultado que, com certeza, o governo vai vetar, pelo menos pontualmente, acho que ele não vai vetar tudo, e vai buscar depois corrigir ou resolver esses pontos onde vai ser vetado através de um outro projeto. Então, o governo vai tomar todas as atitudes e as ações necessárias para que a gente tenha uma lei ambiental que atenda às necessidades de desenvolvimento do país, mas que também preserve o meio ambiente. Deputado Carlos Zaratini, aqui nos estúdios, Cristiano Vilela, que faz a próxima pergunta. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, nós tivemos o anúncio de uma nova pesquisa de opinião que coloca
a popularidade do presidente Lula tendo subido um pouco diante de algumas quedas que havia tido ao longo do primeiro semestre desse ano. Na sua visão, esse crescimento do presidente Lula, ele indica que talvez a postura um pouco mais combativa do governo em relação a determinados setores do parlamento, e em relação até aos próprios Estados Unidos, dentro desse episódio do tarifaço, isso pode ter contribuído para essa melhora do governo e talvez seja esse um caminho a ser seguido de agora adiante? Olha, o governo vinha fazendo um trabalho de propaganda, de divulgação, focado principalmente nos resultados, né? Mostrando o quanto que o governo havia executado do ponto de vista principalmente dos programas sociais, de investimentos, da busca da garantia de uma economia forte, com geração de emprego, com geração de um produto interno bruto mais com crescimento. E agora o que houve foi um posicionamento político. Então o governo se posicionou quando o Congresso derrubou aquele decreto do IOF, o governo se posicionou em relação à questão da justiça tributária e agora o governo se posicionou politicamente em relação à questão da agressão que o Donald Trump fez contra o país. Então, esse posicionamento político, eu não vou dizer aqui que é radical, eu não acho que seja, não tenha nada de radical, mas é um posicionamento. Não é um mero relatório, vamos dizer assim, uma relação de feitos, né, que são muito importantes do ponto de vista das políticas sociais e que têm melhorado o bem-estar da população brasileira, mas que não fazem a necessária disputa política, que a extrema-direita faz com muita intensidade. O deputado, sobre o aumento do número de parlamentares na Câmara, o presidente Lula resolveu vetar. Possivelmente o Congresso deva derrubar o veto. O senhor acha que esse vai ser realmente o caminho inevitável dessa discussão? Porque, claro que a opinião pública se posiciona contrária a aumentar o número de parlamentares, como a gente vem acompanhando essa discussão já há um bom tempo, a partir de uma decisão do Supremo em relação à distribuição dessas vagas. Deputado. Bom, em primeiro lugar, esse aumento do número de vagas, não só ele aumenta as despesas, como ele aumenta a distorção na representação política dos estados. Porque ali se faz uma manutenção do número de vagas dos estados que deveriam perder vagas, né? Estados maiores, como São Paulo, por exemplo, ficam cada vez mais prejudicados. Então, além do gasto excessivo, tem um grande erro do ponto de vista da representatividade. Eu acredito que não vai haver a derrubada de veto. Não vai haver por quê? Porque foi aprovado com uma margem pequena na Câmara e com uma margem de apenas um voto no Senado. Então, eu não vejo condições de que esse projeto, que é profundamente antipopular, tenha condições de ter o seu veto derrubado. Deputado, o senhor acha que todo esse cenário, Vilela perguntou para o senhor sobre esse embate entre o Brasil e os Estados Unidos, o senhor acha que politicamente o presidente Lula pode ter algum benefício com isso? A gente vê, inclusive, as pesquisas mostrando que ele estaria melhorando um pouco em relação à popularidade. O senhor acha que, o senhor é político experiente, já foi vereador aqui de São Paulo, conhece muito bem. De que forma o senhor acha que isso tem consequências políticas? Olha, eu acho que o presidente Lula ele não está atuando no sentido de ter ganho de popularidade. Eu acho que o presidente Lula está atuando no sentido de que a economia brasileira tem o menor prejuízo possível, né? Veja só, nós temos boa parte das nossas exportações para os Estados Unidos, né? É lógico que hoje a China ocupa um espaço muito maior, quase 4 vezes maior que o dos Estados Unidos. Mas nós exportamos para lá café, laranja, suco de laranja, nós exportamos carne, né? Nós exportamos produtos industriais, peças, exportamos aviões da Embraer. Então, isso é geração de emprego. Nós não podemos perder esses empregos. Então, é necessário que o governo faça o que está fazendo, que é buscar uma interlocução, tanto com os setores afetados, como com empresas norte-americanas, como também com o governo norte-americano na busca de uma solução que não cause prejuízos para o povo brasileiro.
Perfeito. Deputado Carlos Zaratini, do PT aqui de São Paulo, mais uma vez obrigado pela atenção com os nossos espectadores, ouvintes da Jovem Pan. Até a próxima, deputado. Muito obrigado, boa noite a você e a todos que nos ouviram. Bom,